Olá, meus irmãos, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei, São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Peço desde já que se inscreva e divulgue o canal, divulgue também os demais canais católicos. Tem o canal do Cris Macabeus, tem o canal do Robson 2.0, tem o Informação Católica que é do Mateus, tem o MSC Católico que é do Felipe, tem o Tartaruga Católico, entre outros canais católicos. Ajudem nossos canais, divulguem nossos canais, é muito importante a ajuda de vocês. Só assim vocês fazem com que a mensagem chegue até a todos os católicos. E vocês sabem que é muito difícil um canal católico crescer, principalmente aquele que não é adepto do sensacionalismo barato, das supostas aparições marianas, do apocalipse protestante, enfim. Então ajudem nossos canais. E lembrando que ainda estou sem computador, mas estou tentando normalizar o mais rápido possível para passar o conteúdo da melhor maneira possível. E estou aqui para explicar o capítulo 3 e o versículo 23 de Romanos. Uma passagem essa que é tão distorcida para atacar Nossa Senhora. Nós sabemos que Satanás e seus servos detestam Nossa Senhora. E como católico apostólico romano que sou, graças a Deus, estou aqui para mostrar a realidade, o que está na Sagrada Escritura, Enfim, e para defender Nossa Senhora, a nossa mãe, mãe de Deus. E o que é que diz o capítulo 3, versículo 23 de Romanos? Diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Para começo de conversa, aqui não prova absolutamente nada. Primeiro, que Nossa Senhora não pecou, é impossível ela ter pecado. Nossa Senhora é plena de graça, escolhida por Deus. Que charitomene, o que é charitomene? É um particípio perfeito. Significa uma pessoa que foi favorecida com a graça de forma perfeita e permanente. Tenho vários argumentos aqui para mostrar. São Judas 1, 24, 25. Mostra lá que Deus, ele tem poder de salvar a pessoa antes do ato. Então, Nossa Senhora não pecou, ela é plena de graça, ponto. Só que eu já poderia encerrar o vídeo, certo? Mas Estevão estava cheio de graça. Não, Santo Estevão estava cheio de graça naquele momento de conversão. É diferente. Nossa Senhora foi feita, ela é plena de graça. Tá bom? E para entender o capítulo 3 de Romanos, é preciso contextualizar, é preciso entender o capítulo 1 e o capítulo 2 de Romanos. Capítulo 1 de Romanos, São Paulo fala lá dos gentios que viviam sobre a lei natural e que cometiam vários pecados. A comunidade de Romanos era cheia de sodomia, inclusive São Paulo fala aqui, Romanos 1, versículos 26 e 27, olha só. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Tanto as mulheres, substituindo a relação natural por uma relação contra a natureza, como também os homens abandonaram a relação natural com a mulher e arderam de luxúria uns pelos outros, praticando a indecência homem com homem e recebendo em si mesmos a devida paga de seus desvios. Então, São Paulo aqui está falando dos gentios, que, como eu falei, viviam sob a lei natural e cometiam vários pecados. Passando para o capítulo 2, São Paulo fala lá dos judeus que estavam sob a lei mosaica, mas que mesmo assim cometiam vários pecados e eram bem hipócritas. Inclusive, São Paulo já começa dando uma dura neles, logo no começo da carta. Por isso, não tens desculpa, ó homem, que quer que sejas, tu que julgas. Ao julgares os outros, condena a ti mesmo, já que faz as mesmas coisas que julgas. Ou seja, os judeus julgavam os outros e faziam as mesmas coisas, cometiam os mesmos erros. Hipocrisia. Nós sabemos que os judeus são hipócritas. Enfim, e lembrando que os judeus, eles cometiam mais sacrilégios, principalmente contra o primeiro, o sexto e o sétimo mandamento. São Paulo, aqui no mesmo capítulo 2, mostra isso, nos versículos 21 e 22. Ele diz aqui, como então ensina aos outros e a ti mesmo não ensinas?
Pregas que não se pode roubar e roubas? Dizes que não se pode cometer adultério e adulteras? Detesta os ídolos e, no entanto, roubas os templos? Tu que te vanglorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então, São Paulo aqui falando dos judeus, né, que cometiam vários pecados, principalmente, né, contra o primeiro, o sexto e o sétimo mandamento. Então, só para lembrar, capítulo 1, São Paulo começa falando dos gentios que viviam sobre a lei natural e cometiam vários pecados. Capítulo 2, São Paulo falou dos judeus que estavam sob a lei de Moisés e que cometiam vários pecados. Aí chega o capítulo 3, né, que São Paulo aqui continua falando dos judeus, tal, da injustiça. E chega aqui no versículo 9, dos versículos 9 ao 18, aqueles trechos que São Paulo vai falar lá, que não há nenhum justo, né? Que aqui ele começa dizendo: e então, teríamos nós alguma vantagem? De modo algum. De fato, já demonstramos que todos judeus e gregos estão sujeitos ao pecado. Como está escrito, não há justo algum. Aí ele continua, aí vai falar que não há quem compreenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, corromperam-se todos juntos, etc. Como se Nossa Senhora se tivesse desviado do caminho de Deus. É absurdo quem afirma isso. É bizarro. Então, vamos aqui. Por que São Paulo diz que não há nenhum justo? Será mesmo que não há nenhum justo? Tem, eu vou mostrar. Mas, deixa eu explicar logo isso aqui. Esse não há nenhum justo é uma hipérbole. E sabemos que na Sagrada Escritura existem hipérboles. Por exemplo, São João 12, 19. Está aqui dizendo: os fariseus então comentavam entre si: estais vendo que nada consegues? Olhai, o mundo se foi atrás dele. Pergunto, São João aqui disse que o mundo inteiro foi atrás de Cristo? Não. São João aqui usou hipérbole para dizer o quê? Que muitas pessoas foram atrás de Cristo. Então, está aqui São João no capítulo 12, no versículo 19, né, ele usou o quê? Uma hipérbole. Igualmente, São Paulo usou aqui em Romanos, como disse, capítulo 3, versículo 10. Não há justo algum. Isso aqui é uma hipérbole. Por que ele usou essa hipérbole? Porque a situação chegou a um ponto que praticamente os justos desapareceram. É como vamos imaginar aqui, um dono de uma empresa chega em uma empresa, na sua empresa, e ele descobre que dos 100 funcionários dessa empresa, 95 são corruptos. Aí ele chega nessa empresa e diz: não há nenhum justo aqui nessa empresa, sendo que existem 5. Porque dos 100, 95 são corruptos e 5 são justos. Mas ele usou ali o quê? Uma força de expressão. Da mesma forma foi aqui em São Paulo. Quando ele disse que não há nenhum justo, ele quis dizer o que aqui? Que muitos eram corruptos e que a situação ali chegou a um ponto que praticamente os justos desapareceram. Então aqui é uma hipérbole. Aqui não está dizendo que Nossa Senhora pecou. E lembrando que justos, aí é que está. Olha como é que é. A Bíblia não deve ser tirada do contexto. E quando ela é tirada, dá problema. Porque a própria Sagrada Escritura mostra que existem justos. São José era justo, está lá em São Mateus 1,19. Simeão era justo, São Lucas 2,25. Cornélio era justo, está lá em Atos 10,22. Então, a Sagrada Escritura está se contradizendo aqui? Não. Então, como eu falei, São Paulo usou uma hipérbole, por isso que ele disse que não há nenhum justo. Aí chega o versículo 23 de Romanos, capítulo 3, versículo 23, e diz: e todos pecaram. Por quê? Porque já foi consequência do que os gentios e que os judeus fizeram. O capítulo 3 é consequência do capítulo 1 e do capítulo 2. Por isso que ele diz: todos pecaram. Ou seja, consequência dos atos dos judeus e dos gentios. Praticamente ali os justos desapareceram, a situação ficou bem complicada e foi isso. Só que justos existem. Eu mostrei agora. São José, Simeão, Cornélio. E aí?
Como é que fica? Então não tem segredo. Capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram, não se refere a Nossa Senhora. Está falando ali de uma consequência ali dos atos dos judeus e dos gentios. Nossa Senhora é cheia de graça, é plena de graça. Então não tem pecado, é impossível. Eu poderia aqui citar outros argumentos. Tá bom? Que Deus abençoe e que Nossa Senhora cubra com o seu manto sagrado. Amém.